Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, veiculado pela TV Prevê e pela TV Brasil. Fernando Perres esteve conosco e falou na sua vinda primeira sobre yoga, sobre inglês e sobre espiritualismo. Ele está de volta. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Prazer estar de volta. Fernando, você esteve morando uns tempos na Índia. Foi lá que você encontrou o yoga? Não, na verdade o yoga começou na minha vida muito antes, ainda na adolescência, como praticante de artes marciais. Eu contei essa história no nosso primeiro programa, e vendo a minha mãe ali concentrada, eu queria um pouco daquilo para ajudar na minha vida como estudante, né? Desde aquela época pratiquei yoga, e o yoga me levou a um universo da Índia. Porque quando você começa a estudar o yoga, você acaba conhecendo um pouquinho de livros, de mestres, da cultura, a música, a comida. Aqui no interior a gente tem menos, mas a minha formação de professor de yoga foi na cidade de São Paulo. Eu fiz 3 cursos de formação lá, cada um deles era de 2 anos. E eram sempre aos finais de semana. Durante 6 anos seguidos eu fui toda sexta-feira e voltei todo domingo para São Paulo, de Bauru para lá. E lá você tem mais restaurantes indianos, centros culturais de yoga e lugares onde você entra mais a fundo na cultura. Assistir shows de músicas indianas, instrumentos, dança. E isso me fez me apaixonar. A Índia é muito colorida. E eu queria muito vivenciar a Índia, estar lá. E quando alguma coisa de uma cultura vai para uma outra cultura, ela sofre um processo ali de tradução, ela sofre um processo de adequação. Quando você volta à cultura original, você encontra algumas coisas diferentes. E eu queria ter essa experiência de estar na Índia. Então, em 2009 eu fui para a Índia, passei 6 meses lá. Durante esse período eu fiquei são chamados de ashrams. O ashram seria uma equivalência livre aqui de tradução, né? Como se fosse um mosteiro, onde as pessoas vão para estudar um pouco mais daquela tradição. Algumas pessoas que estudam no ashram se tornam monges, por isso eu usei o termo mosteiro. Outras se tornam só professores, outras vão lá só para conhecer a parte da cultura. Então esses ashrams têm cursos de yoga, formação de professores de yoga, além geralmente de medicina ayurvédica e outras coisas. E eu queria estar lá, dentro de um ashram, para vivenciar e ouvir diretamente deles. Foi gratificante a experiência? A Índia é espetacular. A gente fala que a Índia é uma mãe que pega você no colo, mas ela é uma mãe que também te puxa a orelha e te põe de castigo. Você acha que, pela sua convicção filosófica, talvez você tivesse já vivido na Índia? Eu não tenho dúvida. Tem alguns lugares que eu tive a oportunidade de passar e eu me senti em casa. Reconheceu? Quando eu cheguei à Índia, a gente chega em Nova Delhi, né? Eu cheguei em Delhi, eu confesso que eu fiquei meio... É muita informação ao mesmo tempo. A Índia é um lugar de muita informação. Então, a primeira semana, o cansaço da viagem, porque é uma viagem longa, a dificuldade ali cultural, língua. Eu tive uma dificuldade na minha chegada, que alguma coisa que eu tinha planejado não deu certo. E aí, assim, eu cheguei muito agitado. Eu levei talvez uma semana para me sintonizar. O fuso horário é uma bagunça lá, porque são 8h30 à frente. E depois dessa uma semana, eu comecei a olhar nos lugares e você começa a perceber que aquilo que era rápido começa a ficar um pouco mais lento à sua volta. Mas um determinado dia eu falei assim, eu vou para a cidade que é considerada a capital do yoga, chamada Rishikesh. Quando eu cheguei em Rishikesh, eu falei, estou em casa. Está em casa? A primeira cidade que eu estive, eu não me senti à vontade. Eu não sou um grande fã de grandes centros. Nova Delhi é São Paulo de uma outra forma, né, com uma outra roupagem. Ao chegar em Rishikesh, tem um rio que corta a cidade. Do lado de cada cidade desse rio não é permitido carro.
só tem caminhos a pé. Do outro lado tem uma estrada, então se você precisa ir de norte a sul da cidade, você vai do outro lado. E tem umas pontes que só passam pedestres, bicicleta, motos e animais, porque lá é cheio de vaca, macaco, para todo lado. E quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, eu estou em casa. E nós estamos finalizando já o primeiro bloco, mas o idioma complicou para você? A Índia é uma doideira nesse sentido, né? A Índia tem 19 línguas oficiais e 17 alfabetos oficiais. Para minha sorte, uma delas é o inglês. Então, quando você encontra ali pessoas que falam inglês, é muito difundido no meio acadêmico, as universidades, é super tranquilo, mas na rua você encontra pessoas que tiveram uma educação muito simples e não se expressam bem em inglês. Então, quando você chega num lugar onde você vai estudar, tranquilo. Andando na rua, eu tive que aprender umas palavrinhas do hindi lá, senão eu ia me entrar em apuros. Conseguiu falar um pouquinho do hindi? Algumas poucas coisas para dizer ali. Eu acho que é o mínimo também quando você está num outro país, né? Bom dia, boa tarde, quanto custa, obrigado, me desculpe. Esse tipo de informação, né? Você gosta de idiomas, né? Eu sou um grande apaixonado. Eu morei na Itália, né? Minha família é italiana e para mim é a língua do coração. O idioma italiano é a língua mais bonita. Eu adoro música italiana, filme italiano, super gosto. Minha mãe é de família espanhola. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Espanha e em Portugal. E quando na infância eu estudei alemão, eu tinha um amigo que era alemão, eu estudei com a mãe dele porque eu queria falar igual eles. Eu gosto muito de idiomas. Você consegue falar fluentemente quais idiomas? Eu diria que o espanhol, o italiano, o inglês e português. O alemão não cheguei nesse ponto. É verdade, quando você chegou na Alemanha, o indivíduo perguntou para você, você não sabe falar inglês, não? Exatamente, foi isso que me desmotivou. Eu me esforçando para falar o alemão, é uma língua bem complexa, muito bonita, mas bem complexa. E ao chegar lá, muitas pessoas falaram para mim, eu começava em um alemão, você não sabe falar inglês? Aí quando eu voltei eu falei, não vou usar o meu tempo para esse idioma. Eu noto que a sua mãe teve muita influência na sua vida, né? Sem dúvida, especialmente nessa parte espiritual, cultural, sim, sem dúvida. A minha também teve uma grande, fundamental influência. Nós vamos passar para um outro bloco, não saia daí. No instantinho estaremos de volta. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje com Fernando Perry. Fernando, na sua permanência na Índia, parece-me que foram 6 meses. Isso. Você sentiu, assim, percebeu alguma ligação da cultura indiana, particularmente a reencarnação, com a doutrina espírita? O bacana, só para a gente esclarecer uma coisa que talvez as pessoas não conheçam tanto. As pessoas que moram na Índia são indianos, né? Os hindus é uma parte da população que segue a religião do hinduísmo.
Mas a tradição indiana, ela é muito ampla. Você tem ali 70% talvez de hindus, mas você tem 17% de muçulmanos, você tem uma porção de sikhs, você tem uma porção de católicos, de cristãos. Tem uma região ali chamada Goa, que foi uma colonização portuguesa, em que eles falam português, ainda com aquele acento, aquele sotaque de Portugal, e eles têm uma tradição católica muito forte lá. Por exemplo, nós tivemos o prazer aqui em Bauru, do padre Nedir, trouxe o padre Joe, que é um professor de yoga, ele é padre, ele é professor de yoga no mosteiro de freiras da cidade dessa região de Goa. Eu tive o prazer de assistir, inclusive, a palestra dele. Então, só para mostrar que é uma cultura muito ampla. E enquanto país unificado, eles são muito recentes. Então, cada região que você vai tem uma vestimenta própria, uma cultura própria. Então, por que eu fiz essa abertura? Porque falar da Índia vai dar a impressão para quem ouve que todo mundo da Índia tem um pensamento parecido. E, na verdade, não só religiões diferentes, mas culturas diferentes. Cada estado é praticamente um país que depois foi unificado, numa população, sei lá quantas, 6, 7, 10 vezes maior do que a população do Brasil. Então, simplificar o pensamento deles é complicado. Mas uma coisa que para mim chamou muito a atenção, dentro do meio hindu, como eu estava praticando yoga, o yoga é muito famoso entre os hindus, apesar que tem professores muçulmanos e católicos de yoga, eu acabei convivendo mais com esta parte da Índia hinduísta ou hindu. Então o meu contato maior foi com eles, porque é onde o berço do yoga está. E a forma como eles lidam, a reencarnação para eles não passa na cabeça deles uma outra possibilidade. Isso faz parte do dia a dia, faz parte das conversas, faz parte da forma como eles enxergam o mundo. Mas apenas uma região da Índia ou todos são reencarnacionistas? Se forem hindus, todos. Lembra, 70% da população é hindu. Todos os hindus são reencarnacionistas. Isso para eles faz parte da tradição. Eles têm a literatura que a gente citou naquele primeiro programa nosso, chamado Vedas. E eu ainda falei que os Vedas poderiam ser entendidos como uma enciclopédia. Deixa eu fazer uma correção à minha fala. Os Vedas poderiam ser entendidos como uma biblioteca, não uma enciclopédia. E aí cada tema dentro dos Vedas seria uma enciclopédia. Uma delas a Ayurveda, uma delas é a parte do Yoga, uma delas é a parte de cultura, uma delas é a parte de cânticos, arte. Tudo isso faz parte dessa grande literatura védica, que é de 2400 a.C. O hinduísmo segue muito essa tradição dos Vedas. E dentro deles eles têm uma parte religiosa. Eles têm uma parte, inclusive, de rituais. Na beira dos rios, eles têm uma escadaria que vai para os rios. Algumas cidades são chamadas de sagradas. Eu estive em algumas dessas cidades sagradas, onde eles acreditam que morrer nessa cidade ou estar lá, fazer o seu funeral ali, é algo auspicioso. Eles gostam muito dessa palavra. E eu participei, eu sentei ali para assistir alguns rituais de cremação que eles faziam nesses lugares, chamados ghats, que é essa escadaria perto do rio. É uma forma como eles lidam tudo, com a morte, com o desfazer, com o ritual. É muito bonito e é muito leve comparado ao Ocidente, que tem um peso muito grande na morte. A cremação é comum lá? É constante? Sim. Para os hindus, lembra, eu não conheço tanto da tradição muçulmana ou dos sikhs, porque eu acabei estudando mais a tradição hindu. Praticamente, eles acreditam que a cremação ajuda a liberar as amarras do corpo. Então, para eles é muito comum. Apenas pessoas muito especiais ou mestres são enterrados, porque eles acreditam que a energia do mestre ali, e geralmente ele é enterrado no próprio ashram, nessa escola onde ele ensinava. Então eu fui em alguns ashrams que tinha o corpo do mestre que estava enterrado ali. É muito comum a gente dizer que na Índia, além da reencarnação, eles aceitam a metempsicose. Você viu isso lá? Eles falam bastante. Assim como nós temos na nossa versão cristã, porque a gente tem uma coisa que é preciso entender, né? O cristianismo não é exatamente unificado
você tem os nossos irmãos católicos, ou protestantes, ou batistas, ou espíritas, que são cristãos, têm alguns pensamentos em comum e alguns divergentes. Dentro da tradição hindu também. O hinduísmo é muito mais antigo do que o cristianismo. E ele também tem vertentes diferentes. Então você tem pessoas que são devotas de uma determinada divindade e outras de outra divindade, porque eles pensam também naquela grande trindade do hinduísmo, né? Brahma, que seria o grande Deus, né? Você tem Vishnu, que é aquele que tem os avataras que vêm para a Terra de tempos em tempos, e você tem Shiva, que é o senhor da destruição, da morte, que por acaso é o criador do yoga mitologicamente. Então você vai ter pessoas com visões muito diferentes entre eles. Algumas linhas falam sobre isso, da possibilidade de você reencarnar no corpo de um animal, por exemplo. Algumas linhas. Algumas linhas, não são todas. Não dá para generalizar. Não, generalizar na Índia é sempre complicado, porque eles são muito diversos, né? São muito complexa. A estrutura toda de pensamento deles é bem complexa. De onde é que vem o culto à vaca, particularmente? Na verdade, o que eles dizem é que todos os animais são sagrados. Né? A tradição hindu, ela recomenda o vegetarianismo. Eu, particularmente, sou vegetariano desde os 14 anos, antes mesmo de conhecer o yoga. Antes mesmo de praticar yoga, eu decidi abandonar a alimentação com a carne. A tradição hindu também ensina isso. Então todos os animais são sagrados. O Ocidente às vezes vai para lá, recorta um pedaço, né, e traz. Então não é exatamente a vaca. Os animais são sagrados. Porém, eles acreditam que cada uma das principais divindades tem um animal que é o seu companheiro, né, que é a sua montaria. E o animal de montaria de uma dessas divindades é a vaca, é o boi. Por isso, aquele animal passa não só a ser um animal como todos os outros sagrados, né, especiais, que merecem respeito, seres criados por Deus, mas também um animal que é muito próximo de uma determinada divindade. Então, eles têm um carinho especial por isso. A vaca é um animal próximo de uma grande divindade. E a vaca, na cultura do interior da Índia, a vaca, as pessoas não têm muito cachorro, elas têm uma vaca. A vaca dá o adubo, a vaca dá o leite, a vaca dá proteção, ela ajuda a puxar as coisas, ela ajuda a empurrar coisas. Eles acham mais útil você ter uma vaca na sua casa do que você ter um cachorro, por exemplo. E ela não é morta, ela não serve de alimento lá. A Índia, como eu disse, ela é meio complexa. Lembra que nós temos um pedaço, por exemplo, muçulmano, que não são vegetarianos. Então não é que todas as cidades da Índia são vegetarianas. As cidades consideradas sagradas, né, os solos sagrados, é proibido naquela cidade consumir ou vender e comercializar bebida alcoólica e carnes animais, né, para alimentação. É proibido a matança dos animais. Mas você tem outras cidades que seguem outros pensamentos. Então eu fui, por exemplo, em Delhi, tem um McDonald's que tem um cardápio vegetariano e um cardápio não vegetariano. Interessante. E se a pessoa descumpre essas regras aí, tem alguma penalidade? Numa cidade sagrada, por exemplo, tem penalidades legais, porque é proibido por lei. Né? Em cidades onde você não tem essa lei religiosa, digamos assim, não existiria nenhum problema de você consumir a carne. Porém, eles acreditam que você acarreta consequências espirituais futuras. O que não deixa de ser uma certa verdade, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, no instantinho estaremos de volta.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa de hoje, com Fernando Perry. Fernando, quando você esteve na Índia... Bem, vamos esclarecer uma coisa. Nós temos vários assuntos para tratar com o Fernando e vamos tratar em programas futuros. Hoje estamos focalizando mais a parte do yoga, a ida dele à Índia, mas o Fernando tem muito para nos dizer sobre idiomas, sobre espiritualismo. Mas voltando a falar da Índia, Fernando, lá você conseguiu descobrir a origem do yoga? A origem, o indiano tem uma coisa muito interessante. Quando eles gostam muito de histórias, né? Eles têm essa relação muito parecida com Jesus. Você tem alguma história para dizer a origem do yoga para Então, nós? eles gostam muito de histórias, né? Eles gostam de contar. E quando você questiona um indiano se aquela história é verdadeira ou não, né? Eles têm uma coisa, sabe o Chicó do Alto da Compadecida? Sei. Né? Sei não, só sei que foi assim. Eles têm muito isso, essa é a história que foi contada, né? A tradição diz que o senhor Shiva estava dançando, fazendo uma dança para sua esposa, na beira de um rio, enquanto um peixe estava observando, e esse peixe começou a imitar a sua dança. Ao imitar a sua dança, que era uma dança dessa tradição, que era uma dança ligada ao yoga, esse peixe foi se desenvolvendo e se desenvolveu o suficiente para sair da água, se transformar num ser humano e ser o primeiro discípulo do Senhor Shiva. O bacana é que eles contam isso numa época que era só uma história. Mas hoje a gente sabe que a vida começou na água, que a evolução veio do peixe, né, dos seres, e que teve uma evolução para sair da água, só que milhões de anos, é lógico, né? Mas lembra que eu falei, eles gostavam da história. Não era importante se passou 1, 2. Shiva era um deus, ele era eterno. Então ninguém disse que foi em 5 minutos, mas essa é a história do surgimento, né? Existe uma outra história que eles dizem que... Mas o yoga surgiu daí? Sim. E existe uma outra... Mas eu não entendi ainda a correlação do peixe com a dança dele. Ao imitar a sua dança era tão evolutiva, produzia tanta evolução, que o peixe se transformou num ser humano. Esta seria a mensagem que você traria a respeito do yoga. A capacidade de evolução que ele tem na nossa vida. E de transformar internamente uma pessoa? Exatamente. O Shiva, ele é o deus da transformação, né? Através da morte você se transforma. E essa morte é a morte do pensamento antigo, a morte do meu corpo antigo, a morte do meu sedentarismo, né? É a transformação pelo movimento. É a transformação pelo movimento consciente. É algo mais ou menos que disse Paulo, que ele teria que se esquecer do homem velho e fazer nascer o homem novo. Isso. Mais ou menos o batismo de João Batista, para se esquecer do passado e daqui para frente vai ser tudo diferente. A transformação. A tradição da Índia tem a iniciação, que seria uma representação, por exemplo, do batismo, né? Um momento em que o mestre... ele toca, geralmente nessa região aqui do terceiro olho, né? Ele toca o discípulo para despertar nele algo novo. Nós temos um terceiro olho? Quando a gente estuda os chakras, né, na parte da tradição do yoga, tem um lado muito bacana. Eles falam em corpos diferentes. Eles usam essa terminologia de corpos. O nosso corpo físico e o nosso corpo energético, que é subdividido também. Eles dizem que nós temos o nosso corpo de energia, o nosso corpo de prana, o nosso corpo mental, o intuicional e o nosso corpo de luz, de bem-aventurança. E a nossa alma. Correlacionando a nossa tradição, por exemplo, espírita, né? Corpo físico, perispírito e alma, o que eles fazem, na verdade, é pegar o perispírito e dividir em outras fatias, em outras funções diferentes. Mas eles têm o corpo físico e a alma e algo no meio, só que esse algo tem mais estruturas. Uma dessas estruturas, que é a parte energética, tem, como o nosso corpo físico tem o coração que bombeia sangue,
a nossa estrutura energética tem pontos de energia que bombeiam essa energia. Eles são chamados de chakras. Então, da base da coluna até o alto da cabeça, nós temos alguns dos principais chakras. Um deles, no centro da nossa testa, chamado de sexto chakra, na tradição Agnya Chakra, que para nós seria a representação do terceiro olho. Você deve ter lido André Luiz. A correlação do que André Luiz nos fala do nosso organismo perispiritual com o hinduísmo? Sem dúvida, a gente percebe que a gente não pode afirmar, como eu te falei, não tem uma literatura para afirmar que algo da doutrina espírita veio desse conhecimento. Porém, a gente percebe que ambos beberam de uma verdade mais antiga, buscaram num rio a água que já estava lá mais antiga. Então a gente percebe muitas relações entre elas, apesar de não existir algo que diga que isso veio disso. Eu acredito que ambos foram buscar numa mesma fonte, né? Você imagina uma pessoa que tem uma mediunidade de observar além do físico. Ela enxerga os nossos chakras. A gente tem, tanto na tradição indiana quanto na tradição espírita, pessoas que conseguiam observar esse corpo mais sutil. E eles descrevem, de uma certa forma, muito parecido. É verdade que alguns hindus conseguem levitar? Eu não vi pessoalmente. Existem muitas histórias de mestres que conseguiram o que eles chamam lá de siddhi, que seriam poderes sobre-humanos ou extrasensoriais, de telepatia, de bilocação, de levitação. Então tem muitas histórias na tradição. Para encerrar o programa de hoje, você encontrou, já falou sobre isso, mas reafirme para nós, você encontrou católicos, evangélicos, espíritas lá na Índia? Encontrei, a maioria das pessoas que eu conheci lá não eram brasileiros, eu conheci muitos europeus lá, alguns americanos, australianos, né? Tive contato com um italiano fantástico chamado Maurizio, que fez uma meditação comigo na beira de um rio, que foi maravilhosa. Ele era professor de meditação transcendental. É um dos momentos que eu guardo no meu coração com muito carinho. Em 10 segundos, a comida indiana. Adoro a comida indiana. Palak Paneer, quem puder experimentar o espinafre lá com o paneer, que é o queijo indiano, espetacular. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez o convite para que retorne. E vamos falar sobre outros assuntos da sua especialidade. Legal. Prazer estar aqui. Muito obrigado a todos por terem acompanhado esse programa. Na próxima semana, nós teremos mais um programa Despertar, com mais um assunto do seu interesse. Até lá!